Eu vejo os seus caminhos e o sararei, e o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Isaías 57, verso 18. O pecador escolhido é o objeto da divina misericórdia a um grau extraordinário. Assim diz o Senhor: tenho visto os seus caminhos e vou curá-lo. Vou guiá-lo também e restaurar o consolo a ele e aos que o pranteiam. Note como Deus fala. Observe o tom e o espírito de sua declaração. Eu vou, diz ele, eu vou, eu vou, eu vou. Agora, eu vou e eu irei são para o rei, não no sentido mais elevado que eles só estão se tornando quando usados pelo próprio Deus. Deus não precisa de si. Tenho visto os seus caminhos, ele diz. Sei que ele é rebelde, mas eu o sararei. Sei como ele está doente, pois desde o alto da cabeça até a sola dos pés não há nada além de contusões e chagas podres, mas vou curá-lo. Ele fala como Deus, vou. Não há nenhuma condição expressa e não há talvez ou mais. Ele não diz, se ele for, não. Quando Deus diz, eu vou, o homem será feito disposto. Esteja certo disso. Ele não diz, eu vou se alguém quiser fazer parte disso. Não, mas eu vou. O Senhor sabe como, sem violar a vontade humana, o que ele nunca faz, influenciar e mudar o coração do homem com pleno consentimento contra a sua própria vontade. Eu sempre gosto de pensar se há ou não alguém salvo pelo evangelho que eu prego, mas não depende deles. O Senhor disse, o meu povo se apresentará voluntariamente no dia do meu poder. Existe um poder maior do que a vontade humana, qualquer que seja o poder que possa haver neste. E certamente há um grande poder, de outra forma, o homem seria Deus e a vontade do homem seria onipotência. O Senhor sabe como, por artes sagradas da maravilhosa graça soberana, fazer a vontade do homem corpulento se render à sua vontade perfeita. E assim, ele leva o cativo pecador e o conduz em triunfo aos pés de Cristo. Glória a Deus por isso. Se a salvação dos homens dependesse da sua vontade e não da graça proveniente de Deus, da graça soberana, sempre para os pecadores que não a querem, não haveria uma única alma em toda a nossa raça que seria salva. Pois nós erramos e nos afastamos dos caminhos de Deus como ovelhas perdidas. E se Deus esperasse até que viéssemos a Ele de nós mesmos, iria esperar em vão e para sempre. Não, o bom pastor vai atrás da ovelha, segue-a, acompanha, apodera-se dela, lança sobre os seus ombros e a leva para casa com regozijo. Nós bendizemos essa poderosa graça soberana que não parou de nos procurar, não por nossa causa, mas nos procurou. Era como o orvalho que não espera por homens, nem se demora pelos filhos dos homens, mas vem em todas as suas alegres influências abençoadas e faz a terra feliz. Ó poderosa graça de Deus, venha dessa forma, e esta multidão de pobres pecadores, sem cis, mais ou condições. Observe que esta foi a única coisa boa que poderia ser feita com Israel. Havia dois cursos possíveis. Aqui está Israel inclinado sobre o pecado. Aqui está um Deus irado contra o pecado e odiando com todo o seu coração. Israel pode ser destruído. Essa é uma questão fácil. O Senhor tem apenas que chamar inundações, incêndios, fome, febre ou a guerra para varrer a nação para longe. Mas ele é cheio de amor e o julgamento é a sua obra estranha. O que deve ser feito então? Ele deve corrigi-los ou acabar com eles. Um dos dois. Não pode deixá-los continuar como estão. O que há de acontecer? A destruição ou a salvação? Ele olha para eles e diz, vou sará-los. Isso é o que eu vou fazer. Não posso aceitar que continuem procedendo assim. É isso que Deus faz quando Ele elege. Começarei a trabalhar neles como um médico faz em um paciente doente. Embora seja um caso perdido, vou trazer o meu amor onipotente para suportar este sujo, leproso, apodrecido, pecador repugnante, e eu vou fazê-lo limpo, puro e amável. Vou curá-lo, não posso deixá-lo em meu universo tal como está, porque ele espalha a infecção ao redor, contamina o meu santuário, profana o meu dia santo, polui o ar que respira. Ele deveria padecer por continuar neste caminho. O que devo fazer com ele? Eu não vou destruí-lo, mas vou curá-lo. Ó, a maravilha da divina misericórdia! Você não sabe que este é apenas o Espírito que o Senhor Jesus cria no coração dos seus servos realmente consagrados em relação aos ímpios e aos caídos? Aqui estão eles neste mundo.
Não podemos deixá-los de fora. Lamentamos muito quando a majestade da lei requer a destruição de uma única vida culpada. O que devemos fazer, então, com a classe criminosa, com homens depravados e as mulheres caídas? O que devemos fazer com canibais e pagãos? Em nome de Deus, devemos curá-los com a bendita medicina que nos curou. John Williams ouviu sobre Arremanga. O que havia em Arremanga para induzi-lo a ir para lá? Eles eram uma espécie esperançosa de pessoas? Não, eles eram canibais hediondos, devoravam os homens. Será que eles iriam receber o Sr. Williams quando ele chegasse lá? Será que eles o ouviriam com respeito? Não, as probabilidades eram de que ele não escaparia com vida. O que aquele missionário devotado sentia? Ele disse: essas pessoas precisam de mim e para elas eu irei além de todos os outros. E assim foi. O Williams, no desembarque em Arromanga, acabou morrendo. É um tipo fraco de Jesus vindo ao mundo ímpio e sem graça. Não porque não havia nada de bom nele, mas porque não havia nada de bom, seja o que for. Não porque eles iriam acolhê-lo, mas porque eles estavam tão caídos que iriam crucificá-lo. A pecaminosidade do homem provocou a necessidade da vinda de um Salvador, e por isso mesmo Jesus veio. Ele disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu vim como médico, e o médico não tem nada a ver com o saudável. Meu negócio é com o doente, e vim por isso, para lidar com as almas enfermas de pecado. Que coisa maravilhosa! Deus deve encarar o pecado e dizer: vejo tudo e odeio tudo isso, mas pretendo sarar o pecador que eu escolher e levantá-lo de sua degradação. Que o Senhor possa dizer isso a você, querido, se você ainda está morto no pecado. Agora observe como o Senhor coloca a sua mão a trabalhar. Ele cura o pecado como uma doença. Não pode olhá-lo de qualquer outra luz sem destruir os homens. Ele diz: estas minhas criaturas não me amam. Elas estão doentes em suas mentes, então vou curá-las. Elas não veem beleza em meu filho, estão cegas. Vou abrir-lhes os olhos. Assim, misericordiosamente, rastreando o nosso pecado à sua causa, o Senhor manifesta a sua graça soberana e cura as doenças da nossa natureza. E bendito seja Deus, Ele sabe tudo sobre a doença que nós sofremos. Como diz o texto: tenho visto os seus caminhos. Ó pecador, você não terá de dizer a Deus os sintomas de sua queixa. Ele tem visto os seus caminhos. Ele viu direto através do seu coração. E não há nenhum médico que possa lidar com o paciente como o homem que conhece a constituição do paciente e sabe seus hábitos e conhece toda a sua história secreta. Deus sabe de tudo isso e porque sabe disso, Ele mesmo, com o conhecimento infinito, diz: eu vou curá-lo. Quem, senão Ele, saberia o suficiente para ser capaz de curar um pecador de todos os pecados que se escondem dentro dele? E Deus, de fato, cura pecadores soberanamente. Ouvimos a conversa comum das pessoas no mundo. Esses pastores evangélicos pregam a salvação para os pecadores. O que é isso, se não incentivar o pecado? Os senhores que fazem a observação geralmente não são particularmente doces em si. No entanto, não vamos dizer nada sobre isso. Apesar de ser uma coisa estranha ouvir as acusações contra a moral do evangelho de cavalheiros cuja moralidade própria não é do tipo mais delicada. Ainda assim, temos uma resposta melhor. Suponha-se que foi aberto um hospital para combater a febre. Não se ouve pessoas dizerem: estão incentivando a febre. A única qualificação para a admissão a um hospital de febre é uma pessoa ter febre. Se ela tem febre, pode entrar. Se é um hospital de varíola, a única coisa que é necessária é que se tenha varíola e a pessoa pode entrar livremente. Esta livre declaração de admissão gratuita incentivará a doença contagiosa? O hospital é o inimigo da doença e os homens são recebidos na doença para que possam ser libertos do seu poder. É o mesmo com o Evangelho. Jesus Cristo é capaz de tomar o pecador muito mais vil e salvá-lo, e promover a moralidade da melhor maneira, não a imoralidade. O que é a salvação? Jesus Cristo cura as pessoas da doença do pecado, isto é, Ele lança fora o pecado, muda sua mente, renova seu coração e as faz odiar o pecado que uma vez amaram e as leva a buscar a santidade que uma vez desprezaram. É verdade que Ele abriu uma casa para ladrões, bêbados e prostitutas. Venham e sejam bem-vindos.
Mas para quê? Para que o pecador que entra trate de não mais ser um bêbado, em não mais ser um ladrão, em não mais ser impuro. Para este objetivo é o culpado convidado a vir a Cristo, para que ele possa ter seu coração renovado. Ele não está chamando o pecador para que ele possa ter suas feridas pútridas ligadas e com pele coberta com alguma coisa da Madame Raquel que podem esconder o mal, mas que a gangrena possa ser cortada, a úlcera possa ser removida e que o câncer terrível possa ser rasgado pela raiz e tirado. Isto é para que o Evangelho é e o que Jesus Cristo proclama. Ele não cobre o mal, ele cura o mal, ele remove. Ele não é um paliativo para os efeitos do mal, ele vence o mal. Se você deseja ser curado da praga do pecado, ele pode e vai curá-lo por sua crença nele. Ele diz: tenho visto os seus caminhos e os sararei. Ó, que sua infinita misericórdia faça mais do que convidá-lo, que ele possa obrigá-lo a entrar de acordo com a sua mensagem na ceia real. Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, como está em Lucas 14, 23. Que sua infinita misericórdia o obrigue a vir. Em seguida o texto diz: e o guiarei. A pobre alma do homem, mesmo quando curada, não sabe para onde ir. Não há coisa mais desnorteante neste mundo do que um pobre pecador quando é despertado pela primeira vez. Você já foi com uma vela em um celeiro, onde há um grande número de aves empoleiradas e as perturbou? Você viu como elas se arremessam aqui e ali, sem saberem por qual caminho voar? A luz as confunde. Assim é quando Cristo vem para os pobres pecadores. Eles não sabem para onde ir. Eles veem um pouco, mas a própria luz os confunde. Agora o Senhor amoroso chega e diz: eu o guiarei. Ó, quão docemente o Senhor guia os pecadores, primeiro ao seu Filho amado, e ordena encontrar nele o seu tudo em todos. Então ele leva o pecador ao propiciatório e diz: pedi e vos será dado, procurai e achareis. Então ele leva o pecador para aquele grande livro antigo, a Bíblia, e diz: leia ali, e quando você ler, vou abri-lo para você, vou abrir o seu coração para a palavra e abrir a palavra para você. Vou abrir-lhe os olhos para ver os seus tesouros e maravilhas escondidas, e o guiarei em toda a minha verdade. Venha, ele diz, vou levá-lo mais longe, vou guiá-lo em sua vida diária. Vou guiá-lo a respeito de como agir entre os ímpios. Sim, vou guiá-lo nas veredas da justiça por amor do meu nome. Agora, não é muito maravilhoso que Deus guie homens que anteriormente não seriam guiados, homens que durante anos seguiram o seu próprio caminho e resistiram a tudo que seus juízos e providências poderiam fazer para transformá-los? Sim, ele diz: eu os guiarei, porque eu os transformarei. E é maravilhoso quão prontamente os homens serão conduzidos quando a graça soberana de Deus renová-los. Eu vi o homem valente que costumava insultar a Cristo e seu povo tornar-se um bebê na graça. A ideia de sempre ir a um local de culto, especialmente de um tipo divergente, o deixaria temperamental. Ele cuspiu no chão e amaldiçoou a simples menção de uma coisa dessas. E ainda aquele homem se tornou o mais sério dos cristãos. O próprio homem que sai e traz outros, e amou a Cristo mais do que muitos que nasceram e foram criados no meio do Evangelho. O Senhor pode fazer uma pequena criança guiar um leão, e pode fazer o rebelde mais obstinado, suave e sensível, além dos outros. Ouvi um homem orar uma vez em uma reunião de oração, e ele gritava e santificava em um grau tão horrível que não gostei da sua oração nem um pouco. Um amigo perguntou-lhe, algum tempo depois, sobre o que o fez fazer um barulho tão terrível em oração. Por quê? Ele disse. Eu só fui convertido há muito pouco tempo. Sou o capitão de um navio e usei a tempestade e a raiva para ir aos marinheiros. E agora, quando chego aquecido, não posso ajudar a fazer barulho. Começo a gritar e santificar como fiz antes, quando servia ao diabo. Quando ouvi isso, eu disse: bem, espero que ele continue com isso. Gosto de ver o mesmo zelo manifestado na causa de Deus que o homem está acostumado a usar em outras coisas, quando ele está realmente aquecido. Muitas vezes, vemos pessoas que foram mais fervorosas contra Cristo tornarem-se mais fervorosas para Ele. Saulo de Tarso foi um deles. Não há exemplo melhor. Ele estava extremamente furioso contra Cristo e ninguém podia detê-lo, até que o Senhor diz: tenho visto os seus caminhos e eu o sararei. Soberanamente, Deus fez isso. Paulo não o buscava, Paulo o odiava.
Em 3 dias fez uma cura perfeita em seus olhos. Mas eu não acho que ele levou 3 minutos para fazer a parte essencial da cura em sua alma. Ele estava tão cheio de inimizade a Cristo como sempre o seu coração pôde estar, mas no momento em que a luz brilhou, ele caiu do seu cavalo e ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta é: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O homem é mudado em menos tempo que é necessário para dizer: tudo é feito. E o profeta continua: e lhe tornarei a dar consolação. Deus começa derrubando nossos consolos. Tira o conforto que uma vez tivemos em nossa falsa paz e nos faz lamentar pelo pecado, mas depois de um tempo restaura a consolação para nós. Que tipo de consolação? A consolação do perdão perfeito, a consolação da aceitação completa. O pai dá um beijo quente no rosto da criança e que é a consolação da adoção. Considerando que éramos herdeiros da ira, tornamo-nos herdeiros do céu, temos a consolação da esperança. Nós recebemos a consolação da comunhão diária, pois são admitidas para falar com Deus e para nos aproximar dele. A consolação de uma segurança perfeita, pois somos levados a sentir que, se vivermos ou morrermos, não importa, estamos seguros nos braços de Jesus. A consolação de uma perspectiva abençoada além da sepultura, na terra vindoura, onde os caramanchões nunca murcham. A consolação de saber que todas as coisas cooperam para o bem. A consolação de ter os anjos como nossos servidores e o céu a nossa casa. Eu vou restaurar o conforto para eles e tudo isso. Tudo isso com o homem de quem diz: te abateste até o inferno. Todas essas consolações para ele. Uma coroa no céu para quem, se não por misericórdia soberana, tinha sido condenado no inferno. A harpa de música eterna para as mãos que uma vez se deliciaram na música lasciva. Novas músicas em glória para os lábios que uma vez usaram o juramento blasfemo. A presença de Jesus é a semelhança de Jesus para aqueles que muitas vezes rolaram na lama como bêbados, ou foi para o pior lamaçal com o impuro e o imundo. Proclame isso. Proclame aos pecadores mais desesperados que, se eles quiserem apenas voltar, seu Pai Celestial irá recebê-los em nome de Jesus. Vá em frente e proclame isso nos cantos de suas ruas. Vá e proclame isso nas cavernas e covil de ladrões. Proclame isso nas prisões, sim, mesmo na cela do condenado pior da Inglaterra. Vá para os portões do inferno e diga isso para cada alma que está deste lado do poço de Tofete e ainda fora do seu fogo eterno. Que se o ímpio apenas abandonar seus caminhos e o homem maligno os seus pensamentos e se converterem ao Senhor, ele terá misericórdia dele e nosso Deus é rico em perdoar. Anuncie isto a si mesmo, pobre pecador, que treme quando eu falo. Você que de bom grado afunda no chão por causa do seu senso de pecado, seu pai vem encontrá-lo. Se você não abraçá-lo, a culpa é sua, não dele. Sua voz fala e diz: venha e seja bem-vindo, venha e seja bem-vindo. Querido filho meu, venha a mim. Como diz o hino, da cruz do Calvário, quando o Salvador se dignou a morrer, os conducentes sons que ouço, entesourando em meus ouvidos arrebatados, a obra redentora do amor é feita. Venha e bem-vindo, pecador, venha. Ó graça de Deus, traga os grandes pecadores por causa de Jesus Cristo. Amém, queridos.